que eu nunca me esqueça o que Deus fez por mim, de onde eu vim, quem eu fui, quem eu sou hoje, isso aí é inevitável, mas de Deus, Alves não pode esquecer jamais, porque eu sou um milagre. Turma, como vocês estão? Olha só, segunda temporada do Unboxing Cast. Segunda temporada. É isso, estamos muito felizes. E os convidados dessa temporada, eu vou te contar, viu, Marcos? Alto nível. Padrão, alto de qualidade, muito aprendizado, muito desenvolvimento. E nós já estamos aqui, primeiramente agradecer a Móvel Ambientes Planejados, que você está percebendo que o ambiente está diferente. Essa temporada mudou tudo, né? Essa temporada a gente saiu de dentro do estúdio, viemos para um lugar mais bonito, mais moderno. A Móvel abriu as portas para nos receber, então gravaremos todos os episódios aqui diretamente da Móvel. Estamos muito felizes, porque essa temporada está recheada de muita novidade, de todos muito os âmbitos, né? Conhecimento aprimorado, desenvolvimento. Afinal, a gente também vem numa temporada ali de Alphaville, São Paulo. Então isso a gente quer contribuir, trocar muito figurinha com quem vai sentar aqui, não é isso? E agora a gente vai começar... Eu acho que toda temporada, é a segunda temporada que a gente começa com alguém de muito resultado. Eu acho que isso me empolga. É isso. Porque falar de coisa boa é falar de resultado. Empresa boa precisa vender, precisa faturar, precisa fazer acontecer. E hoje a gente está aqui sentando com um cara que eu admiro, um cara que eu gosto e um cara que particularmente é um cara íntegro, pelo menos de todas as experiências que a gente teve, isso mudou muito. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, Alves, da Potiguar Energia Solar. Meu amigo, não poderíamos começar de maneira melhor a nossa segunda temporada do Unboxing Cast. Alves, se apresenta aí, fala pra galera um pouquinho sobre você, quem é o Alves, que eu só descobri depois que o nome dele não é só Alves, é Benimar, mas Alves fica mais fácil pra gente pronunciar, então traz aí pra galera. A princípio, já deixa aí pra galera qual é a expectativa que as pessoas podem ter desse nosso papo aqui. Bom, eu sou o Alves, né? Eu sou o gestor da Potiguar Energia. Alves realmente é por ser mais comercial a escolha do nome, mas sobre mim, eu sou cristão primeiramente, é o que rege a minha vida, esposo, pai, Deus acima de tudo e abaixo de Deus é a minha família. Fora isso, sou viciado em trabalho, é por isso, talvez, pela mão de Deus me ajudando e me capacitando, mas eu sou imparável de verdade. Amém. Pô, eu gostei. Eu gosto. Imparável, eu gostei. Acho que a gente já dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu estava viajando para a Sul, porque 2 clientes disseram que queriam fechar negócio, e no dia de folga é o dia de ser Era o dia que ele podia fazer e era o dia que você podia vender. Eu visto a farda de vendedor e vou-me embora. Boa, eu acho que a gente já tem uns ganchos bons aqui, porque você como gestor, CEO, dono, sócio... Eu tenho um grande problema. Eu tenho muita demanda, muita coisa para resolver, muita gente para cuidar, muita reunião. Mas se uma pessoa disser, Alves, como é para adquirir o sistema? Eu vou fechar essa venda. Alves, deixa eu já jogar uma pergunta então. Na sua opinião, o melhor vendedor é o dono? Na minha opinião, o dono ele tem que ser o exemplo em tudo. Para liderar, ele tem que ser o melhor vendedor, ele tem que ser o melhor organizador, o melhor administrador, o melhor na limpeza. Se eu não puder liderar pelo exemplo, não vai funcionar de jeito nenhum. Então, só as palavras não funcionam. Não, por autoridade não funciona. Eu tenho 40 anos, desses 40, 21 como gestor. E eu não vi nenhuma vez isso funcionar. Alguém chegar e querer botar moral à força, né? Fazer descer ali a vontade, porque está um nível acima, nunca funciona. Sempre dá errado e a queda é muito grande. Amiga, é curioso isso que você está falando, porque eu tenho me aproximado cada vez mais, ainda mais agora que a gente se mudou, de pessoas de extremo resultado. Aqui a gente já tem muitos parceiros que têm muitos resultados, mas algo em comum que eu tenho encontrado nessas pessoas é que elas, cada vez mais, elas querem mais. Elas fazem mais, elas são o primeiro a chegar e o último a sair. Eu não conheço pessoas de resultados reais, porque assim, tem o fake resultado, né? Sim. Tem o cara que aparenta muita coisa, mas ele às vezes não entrega, mas os caras que eu tenho me relacionado, principalmente na nossa área comercial, aquilo que a gente gosta de fazer, eles, cara,
acordam às 4, chegam às 6, saem às 10 e algo que eu tenho aprendido é, se alguém na minha equipe quer mais que eu, no dia seguinte eu tenho que querer mais que ele. Eu tenho que fazer melhor cada vez mais. Exatamente. Assim. Na minha cabeça, eu tenho que me fazer necessário para a operação. Mesmo a empresa sendo minha, e eu tenho a minha sócia também, mas se eu não entender que eu estou ali porque eu sou preciso, porque eu sou necessário como gestor da empresa, então a partir desse momento que eu não fizer mais, que eu não for mais interessante para Potiguar, eu deixo a cadeira, repasso, negocio, vendo, seja o que for. Mas eu preciso me sentir necessário, senão eu me sinto mal. Legal. De verdade. Legal. E Alves, vamos falar um pouquinho aí do mercado de energia solar, que apesar de já não ser uma novidade, mas ainda tem muito campo aberto aí para ser desbravado, né? Tem. O mercado ele tem sofrido muito recentemente por abusos, né, da concessionária. Não vou citar o nome aqui, que pode ser que vocês precisem cortar. Mas cobranças indevidas, que inclusive está sendo foco de notícias recentemente, essa semana, de políticos que estão defendendo o setor, né, políticos conscientes que sabem a importância da geração própria, e essa cobrança está sendo combatida. Já tem cidades e estados que já proibiram as concessionárias de cobrar impostos indevidos. Eles querem impostos sobre a energia que você mesmo gera para si mesmo. Então, daí você tira, né? É simples assim, é um absurdo. E isso afeta o setor, isso balança o setor. Tem muitas empresas quebrando, tem muitas empresas sofrendo, mas aí você me perguntar assim, está aí a Potiguar? Graças a Deus a Potiguar não, mas eu sei que não é uma realidade que é partilhada por todos. Eu recebo visita de gerentes regionais das financeiras que a gente representa, Banco BV, Santander e bancos próprios de energia solar, e as opiniões são únicas. Eles, quando veem os nossos números, nossos resultados, eles dizem: como é que você está fazendo isso? Porque ninguém mais está vendendo da mesma maneira. Pode até ter, e eu não tenho ciência, né? Mas a estrutura que a gente construiu, à base de muito sacrifício, de muito pensamento estratégico, e a ideia mesmo é trabalhar com receio desde o começo, porque o mercado ele é volátil, né? Por conta dessas intromissões da concessionária em nos afetar. Ainda é um mercado que está se descobrindo, né? Exato. Se padronizando, se Para você ter uma definindo ideia, regras. 6% da população tem energia solar aqui no nosso estado. Ainda faltam 94%. E a gente sempre pensou desde o começo como não quebrar, como ser sólido a cada dia. Então, desde o início da operação, tudo o que a gente lucrava, a gente reinvestia. Tudo que entrava, a gente estruturava, a gente fortalecia, a gente se estabelecia, a gente costuma investir no que nos traz não só mais nome, mas que nos traga mais força, né? Mais resistência. Por exemplo, um balanço desse no mercado, nós estamos prontos para mostrar ao cliente que no momento mais instável, nós somos a empresa que precisa ser encontrada por eles. A empresa que vai proporcionar a eles a certeza de que vão receber o produto, de que vão ter todo o serviço prometido e integrado, que vão ter suporte, que vão ter assistência. Alves, como é que você garante isso se a sua empresa fechar? É uma ótima pergunta, porque a única forma de você passar isso para o cliente é ele analisando tudo o que você foi e tudo o que você tem à disposição e tudo o que você é, né? A base. Eu faço questão, todo cliente que passou por alguma situação com outra empresa, o cliente que tem aquele receio, todo ele,
todos os nossos consultores têm a instrução de fazer o cliente vir até a empresa, sentar assim, tomar um café. O cliente que chega na Potiguar, ele tem a recepção ali na entrada, mas nós pegamos ele pelo braço e saímos com ele porta a porta, setor a setor, rodando a empresa, apresentando até a última sala, até a moça da cozinha, Dona Luciana, ela é apresentada. Eu digo, olha, essa aqui é quem manda em tudo. Essa é quem cuida da gente. É. E o cliente gosta. Quando ele termina de fazer esse tour, aí sim a gente vai sentar para conversar. E aí mais da metade da venda já foi feita. Então você acha que a venda não está só no produto que é ofertado, mas... Não, porque se aqui temos umas 10 pessoas nessa sala aqui com a equipe, se todos 10 abrirem uma empresa, todos os 10 podem vender o mesmo produto. Podem ir na mesma distribuidora e comprar e vender o mesmo produto. Então a diferença vai estar no pós-venda, né? A jornada ali, o vender, é muito fácil sorrir, é muito fácil prometer o céu para o cliente, né? Mas difícil é garantir que isso aconteça, né? Aquilo que foi prometido, aquela promessa maravilhosa ser cumprida. E na Potiguar a gente prova que isso é possível, que o que a gente promete nós temos como cumprir. Isso é um diferencial, temos como cumprir. Exatamente, nós não negociamos os nossos valores. E dentro disso está incluso a qualidade no equipamento também. Muitas vezes chega o vendedor para o gestor comercial, olha, eu estou aqui para fechar, mas o cliente está irredutível porque essa empresa aqui ofereceu por R$1.000 a menos. Tá, quem é essa empresa? Ela tem essa estrutura que a gente tem, ela tem a quantidade de profissionais que a gente tem. CLT, que você me dê essa informação no bastidor aqui. Exatamente. Que isso é... Qual o tamanho da Potiguar hoje? Quantas pessoas? Pessoas CLT no prédio internas são 25. Meu Deus. Mas a gente tem 10 equipes de instalação no estado. Cada equipe com a média de 3 pessoas. Um líder, mais 2 estamos falando de 30 e poucas pessoas aí. externos e 25 internos. Então, a Potiguar hoje é um grupo aí com mais de 50 pessoas envolvidas, direto e indiretamente. Exatamente. Isso eu não estou contando Os a Box, não. externos, a Box. Eu estou contando parceiros como a Box, por Meu exemplo. Deus. A gente está falando de uma empresa de praticamente 100 pessoas, né? Acho que quando você junta tudo. E eu tenho um amigo que ele fala, o Elton, da Malve, falou, ninguém tem 100 colaboradores e não sabe o que está fazendo. É muito difícil que isso aconteça. Amigo, você trouxe uma frase no começo que me chamou muita atenção, que é, você é muito obstinado no que você faz, muito focado no que você faz. E como empresário, eu acho que uma complexidade de algo que nós fazemos muitas vezes é conectar a nossa visão com o que a gente quer transmitir para as pessoas de visão, paixão, foco, metodologia. Como é que... Eu sempre acredito que o nosso primeiro cliente é a nossa equipe. É uma visão muito clara que eu tenho. Antes de vender para fora, eu preciso que a minha equipe tenha muita clareza do que nós fazemos, por que fazemos, nossa metodologia. Porque você, como meu cliente, você vai fazer suas solicitações, suas exigências, porque, enfim, nós fazemos alinhamentos quanto a isso. E se a minha equipe não estiver na mesma linha, não vai fazer as coisas acontecerem. Então, como é que você faz para ter 50, 60, 70, 80 pessoas com uma visão alinhada, com um foco alinhado, sendo o Potiguar como o Alves é Potiguar? Por exemplo, essa semana, na segunda-feira, começaram 5 novos consultores. Um de Currais Novos, um de Areis, um de São José do Mipibu e mais 2 daqui da Grande Natal. Inclusive um desses foi um de outra empresa que nos procurou e eles só começam a vender de fato depois que passam pelo onboarding. No onboarding eles vão saber toda a política da empresa, vão saber quem sou eu, vão saber tudo o que eu defendo como norma, como exigência. Eu não vou transparecer nada para eles que eu não seja de verdade. Nesse meio tempo do onboarding, certamente eles vão passar por um momento espiritual, vai passar. Eles vão ter um momento de oração, eles vão ter um momento, talvez, que eu trago muitos homens de Deus na empresa para consagrar, para orar. E desde os primórdios, desde antes de eu abrir as portas, eu já fiz isso. Então, quando Deus
está no negócio, tudo é diferente. Eu recebi uma ligação hoje, por exemplo, do meu pastor. Alves, como é que estão os funcionários que começaram essa semana? Eu disse, pastor, incrivelmente, os 5 eu estou vendo que vai dar liga. Em poucos dias, com aprendizado absurdo, com a didática muito boa, com oralidade, com competência. Então, antes deles começarem, para a gente se alinhar, eles conhecem tudo. Não só como a empresa opera, mas quem é a Potiguar, quem é a pessoa pela qual eles devem se espelhar. Mês passado eu precisei fazer uma reunião por alguns erros pontuais que aconteceu e eu tive que chamar a equipe e nessa reunião eu tive que dizer, vocês têm que olhar para mim e se espelhar em mim. Quem é que vocês veem como profissional? Vocês me veem praticando algum erro como esse? Vocês me veem tratando alguém dessa forma? Vocês têm que ser um espelho e eu acho que eu estou refletindo bem para vocês. Acho que você poder trazer isso numa reunião de alinhamento, de feedback, e você poder se colocar como uma referência é uma responsabilidade. E assim, eu não deixo, pode ser até que um dia eu pague um preço, mas eu não deixo de dizer para a minha equipe, sou cristão, a base da empresa é cristã, quem se sentir bem em trabalhar aqui vai ser tratado muito bem como o cristão faz com seus irmãos, mas quem não se sentir bem, por favor, passa ali no RH, a gente paga as contas no mesmo dia. E a gente paga as contas no mesmo dia quando alguém quer sair, viu? É mesmo. Que fique registrado. Quer estar com a gente, vai crescer, vai estar numa empresa de ouro. Mas se quiser sair, vá o mais rápido possível e vida que segue sucesso. Cara, por aí. Eu escutei semana passada de um amigo, o nome dele é Rodrigo Barbosa. Inclusive eu conheci ele mais de perto lá em Alphaville, agora quando a gente passou essa temporada. E ele postou e eu comentei com ele. Ele postou um momento que ele estava com a família dele. Ele falou: você não escolhe ser exemplo, você escolhe que exemplo você quer ser. E ele mostrou que ele tem 2 filhos pequenos. Ele falou: indiscutivelmente, eles vão olhar para mim e eles vão me refletir, e eles vão entender que eu sou a referência para eles. Mas qual referência? Isso eu escolho com as minhas atitudes todos os dias. Exatamente. Mais uma outra reunião que eu tive, né? Eu peguei o contrato da empresa e li, linha após linha, todas as regras, todos os nossos funcionários. Isso vocês podem até fazer um teste em qualquer palestra que vocês fizerem. Chame os empresários e perguntem, vocês já perguntaram se os funcionários, os vendedores de vocês conhecem o contrato pelo qual o produto eles vendem? Porque, olha, você vai se surpreender. Dificilmente. A equipe que vende conhece o contrato que garante, que dá direitos e deveres. Lá na Potiguar, todos os colaboradores conhecem cada direito e dever da empresa e com o cliente. Eu não tolero que o meu cliente seja enganado de forma nenhuma. Meu cliente ele tem que comprar sabendo exatamente quantas parcelas ele vai pagar, se for financiado, qual o dia que ele vai pagar, quanto de geração ele vai ter, a qualidade do equipamento, se tem que estar bem estruturado, se o padrão de energia dele tem que estar ok, se tem sombreamento, tudo o meu cliente tem que saber. Ele não vai fechar contrato, não vai comprar a Potiguar sem saber exatamente o que ele está comprando. Eu não aceito isso. Então, o que eu não quero, principalmente porque o meu cliente, ele não é o cliente da Grande Natal só. A gente vende quase 100 usinas mês. Não dá para vender 100 usinas mês dentro da Grande Natal. Então, a gente vende muito em todas as cidades do interior do estado. Em todas. Nessas cidades vão ter pessoas muito bem instruídas, mas vai ter a pessoa mais simples, a pessoa que não teve acesso a uma educação tão boa. São aquelas pessoas que vão confiar no que o vendedor está falando. Vai ter muita gente que não sabe ler. E aí a gente tem que ser transparente o suficiente, comunicar de forma simples, de forma que essa pessoa entenda o que é um sistema fotovoltaico. Até o nome é difícil, Então, até para essas pessoas tem que chamar o produto de outra
de outra coisa. Você não tem sua Você solar como, ainda. Você como empresa se moldar no quesito comunicação para Exato. que o seu cliente no Exato. final entenda. Porque Tem que ser educacional, né? eu acredito que a principal importância de um processo de venda é que quem está comprando tem a clareza do que está comprando. Exatamente. Eu tenho o vendedor que conversa com o online, eu tenho os vendedores que são só para o cliente que vem pelo tráfego. Eu tenho os vendedores que são só para o cliente do interior. Eu tenho os vendedores que só trabalham os na Grande Natal. especialistas, então. Exatamente. Então, para cada cliente, a gente envia o vendedor ideal. Alves, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Falando sobre você, como Alves. Da onde veio a veia empreendedora? Tem referência em casa, pai, mãe, alguém da família? Ou você foi o primeiro que despertou para empreender, abrir um próprio negócio? Porque assim, eu não sei você, mas eu vim de uma construção familiar onde ou eu ia ser militar, a direção do meu pai era vir um militar porque tem carreira, ou faça concurso. E aí isso não encaixava no meu formato de visão de mundo e eu vou ser dono do meu próprio negócio. Da onde veio a veia empreendedora do Alves? Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Se vocês quiserem publicar, tudo bem. Fique à vontade. Mas minha família foi meio destruída. Eu não fui criado pelos meus pais. Meu pai era alcoólatra. Ele sempre foi empreendedor, mas em todos os negócios que ele colocou, ele mesmo quebrou. Ele não conseguia levar para frente por conta de vícios. E logo cedo eu fui entregue para minha avó criar, mas não para ser o neto mimado, porque lá em Vó já tinham outras 15 pessoas que ela estendeu a mão também para... Uma pergunta, você é daqui de Natal mesmo ou do interior do estado? Daqui de Natal mesmo? Sou daqui de Natal. E aí eu cresci sem pai, sem mãe, mas minha avó foi minha base, né? E uma mulher muito honrada. Não era a carinhosa, mas era a mulher que não deixava faltar nada para ninguém. De 11h20 da manhã, você podia ir lá na mesa, que tinham todos os pratos, cada um no seu lugar, já feito, já colocado, para todo mundo sentar e comer. De 6 horas da noite, todo mundo tinha sua janta lá. Legal. E tinha direito a um pão depois da janta. Só para explicar para os amigos que não são do Nordeste, de Natal, jantar aqui é 6 um horas. cuscuz, uma macaxeira, é uma à noite. sopa à noite, né? E é 18 horas, tá? Porque tem uns amigos lá, os paulistas lá, que é 20 horas. 20 em diante é porque não escurece, né? Enfim, vocês Então a realidade. eu fui criado com ela, mas Deus sempre me orientou como pai e eu sempre fui um bom estudante. Continuei nos estudos, não me desviei, fazia de tudo para ser o melhor aluno, não da sala, mas da escola. Entrei no IFRN, no Instituto Federal. Quando eu entrei, só tinha um, não era como é hoje, que é uma centena, que tem cada cidade a sua. Era o Era um Cefet, estado, No né? meu tempo era uma para o Era estado. o Cefet, seu Era, e eu entrei. Fui o único aluno da minha escola que entrei direto. E depois do IF, eu já me casei e comecei a trabalhar. Tentei seguir, eu escolhi turismo, mas quando eu comecei eu vi que não ia ser a minha área, que não pagava o quanto eu gostaria de ganhar. E aí desisti do setor e comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi como vendedor. Trabalhei na Exposende Calçados e assim que eu entrei eu tinha 20 anos de idade. Com um ano depois eu fui promovido. Quando eu fui promovido, eu fui o gerente mais novo de uma rede de 55 lojas. Nenhum gerente tinha a minha idade. Eu era o boy. O boyzinho. E aí essa foi a minha primeira experiência como gestor e daí então eu não deixei mais. Passei 5 anos e meio nessa empresa como gestor. Depois fui para outra empresa que me contratou também como gestor, só que pagando mais. Passei 10 anos e meio. Depois fui comprado para outra de terno, a Rutra, e passei quase 2 anos. E na Rutra eu recebi um convite de um cliente, de um empresário que era também sócio de uma empresa de energia solar. E aí ele disse, você tem coragem de ser vendedor de energia solar? Você ganha quanto aqui? Eu disse, ganho X. Ele disse, lá você vai ganhar
Tanto. Tem uma quantia a mais. Eu disse, eu vou. Ele disse, mas você vai deixar de ser gerente? Aí eu disse, eu vou. Eu quero ganhar mais. Eu quero esse risco. Eu sempre ouvia falar do setor, eu acreditava no produto, e quando eu entrei eu vi como era necessário. A gente não vai sair de casa hoje descalço, sem camisa, você não vai deixar de ir no barbeiro cortar o cabelo, nem tampouco de se alimentar. A conta de energia não vai deixar de chegar nunca para a gente. Então, a energia solar é como aquela pessoa que não tem água na sua casa, mora num local longínquo e tem que cavar um poço para poder beber. A energia solar é do mesmo jeito. Você vai conseguir abater a sua conta de energia, deixar de pagar a conta de energia. Ah, mas tem a taxa? Tem a taxa sim. O governo quer receber pela iluminação pública, que você sai na rua, está bem iluminado, está bem cuidado, mas a taxação chega a ser 15%, chega sim. Mas é melhor pagar 15% ou pagar 100% da sua conta? É indiscutível. No pior cenário, em 2028, que a taxa vai subir um pouco mais, vai ser 20%. É melhor pagar 100% da sua conta ou pagar 20% dela? Quem se antecipa tem Sim. Eu tenho uma conta de R$400 na minha casa. É melhor pagar os 400 ou pagar R$80 de taxa? Não vou nem responder, viu, pessoal? Quem estiver assistindo, faça a conta aí. Não precisa ser letrado. Então essa veia empreendedora Sim, não deixa veio eu não terminar, veio do porque a cara. história é longa, mas eu vou encurtar um pouquinho. Então eu fui para o setor, fui para essa mega empresa, assumi a empresa com 4 vendedores e faturando 400 mil e comecei a trabalhar duro. Como vendedor. Na verdade, quando eu fui para a entrevista com os sócios, eles não deixaram. Já. Eles disseram, Alves, você não é vendedor, você vai cuidar do setor comercial da empresa toda. Perfeito. Aí eu disse, pois não, vamos. Estou disponível. Então quando eu assumi, vendia numa média de 400 mil. 1 ano e meio depois, estávamos com uma equipe de 21 pessoas no comercial. Caramba. Criei equipes não só internas, mas também externas, equipes diferenciadas de prospecção, SDRs que não tinham. E assim a gente foi estruturando, investindo no tráfego, a gente chegou a vender $500 mil no tráfego. Só que, e saiu de 400 mil para 1.600.000. Mensal. Só que entrou uma pessoa, a empresa cresceu tanto que o proprietário entendeu que eu, como gestor, precisava de alguém acima, como diretor comercial. E quando essa pessoa entrou, ele começou como é que eu posso dizer? Desandou. Desandou, porque ele começou a me atacar na frente da minha equipe. E é complexo. Assédio. Né? E eu sou muito duro. E eu comecei a aguentar. Tá certo, tudo bem. Só que chegou ao ponto da equipe começar a vir a mim. Alves, como é que tu aguenta isso? Como assim? Quando vê a terceira pessoa dizer isso, ele está fazendo isso com você, aí eu comecei a abrir os olhos, comecei a perceber que estava mexendo comigo, né? Começava a me dar crise de ansiedade, isso é comum, né, hoje em dia, mas eu só vim entender o que era quando senti de fato, e comecei a orar, a pedir a Deus um norte. E eu fui numa reunião, só líderes, eu, o líder do comercial, tinha o líder de pós-venda, do financeiro, essa pessoa e o dono. E mais uma vez essa pessoa, eu dei uma ideia, ele, espera aí, isso é hipocrisia, porque 6 meses atrás eu falei disso. Eu disse, calma amigo, eu estou trazendo aqui uma informação, e começou a me gritar, o proprietário viu, calado estava, calado permaneceu, eu disse, essa é a resposta que eu estava esperando de Deus, vou sair, esse lugar aqui não é para mim. Não, se eu não me valorizar como profissional, primeiramente, eu não posso esperar que você me valorize. Faz sentido. Não posso. Então eu bati o pé e disse, não é o meu lugar, vou sair. Qual é o próximo passo? Fui orar de novo. E entendi que eu tinha tudo para começar a minha empresa. Até então nunca tinha empreendido.
Então a Potiguar foi o seu primeiro negócio mesmo? Na verdade, eu abri uma antes. outra antes da Potiguar. Eu lembro. Só que, quando eu abri essa outra empresa, éramos 6 sócios. Complexo. Profissionais, muito bons. E aí eu via que a gente tinha um sócio que ficou à frente do financeiro, mas a gente tinha que contratar uma empresa terceirizada para cuidar do financeiro. Um sócio à frente do marketing e a gente contratava outra empresa. Um sócio à frente do setor técnico e a gente contratava, entende? Aí eu disse, rapaz, isso está errado. Próxima sociedade eu contrato o profissional, eu faço com o profissional do tráfego, o profissional do financeiro, entende? E aí eu vi que, outra coisa, a minha faixa etária era muito diferente dos outros 5. E a minha experiência profissional era muito diferente dos outros 5. Eu fui gestor a vida inteira, já estava ali chegando aos 37 anos, e todos os outros na faixa de quase 30, digamos assim. E não tinham sido gestores como eu fui. Então, a minha cabeça podia até estar errado numa decisão, mas eu iria estar errado sozinho, porque nenhum dos outros 5 votava como eu ou me apoiava. Então, eu disse, rapaz, eu não tenho mais tempo a perder, não tenho muito mais tempo pela frente, eu defini 60. Depois daí eu quero viver de renda. Mas eu vi que eu não poderia apostar mais tempo nisso. Então, mais uma vez e rápido, 6 meses depois, eu resolvi que eu tinha que abrir outra empresa e eu sabia que ia conseguir de novo, porque eu sabia a fórmula. Chamei a minha sócia, que é profissional na área de contabilidade, e seguimos em frente. Como eu contei, que eu vim de baixo, né? Eu não tive um pai e uma mãe para dizer assim, tome meu filho, aos 18 anos, seu primeiro carro, tome sua habilitação, vá fazer um curso de capacitação para você entrar na UFRN. Não tive. Então, tudo que eu conquistei foi sozinho, fruto do meu suor. Me casei, minha esposa é o meu pilar, né, na família, é uma âncora espiritual para mim também, que não me deixa me perder. Sem ela eu não teria chegado onde cheguei também, mas eu precisei dar um passo de fé, porque eu era o principal arrimo da família. Tudo é sobre mim. Então, eu não só tomei uma decisão de sair de onde eu estava contratado, que ganhava razoavelmente bem, para abrir a minha nova empresa. Então, foi realmente foi desafiador, literalmente. All-in, né? Exatamente. Estavam ali, sob os meus cuidados, minha esposa, 2 adolescentes, meus filhos, que hoje um trabalha comigo, a outra está numa escola da UFRN também. Mas foi isso. A minha esposa, hoje ela não é um profissional, e assim que a gente casou, ela enfrentou um câncer. Esse câncer toma a vitalidade da pessoa, mesmo após curada, considerada curada. A proteção, os anticorpos nunca mais vão ser os mesmos depois de várias sessões de quimioterapia. Então, tomamos a decisão dela ser a cuidadora do lar. E hoje, graças a Deus, temos 2 adolescentes que são exemplos de pessoas, exemplos de filhos, exemplos na igreja, fruto do trabalho dela, né? Então, valeu a pena. Sem dúvida. Nessa jornada, já teve pensou em desistir em algum momento? Não posso me dar esse direito. Esse pensamento não pode passar por mim. Se eu desistir, o que é que vai ser da minha casa, da minha família? Então, desistir não está nos planos. Se um dia tudo der errado, tudo, eu vou bater a poeira, vou me levantar e no outro dia eu vou começar outra empresa. Então hoje empreender não é mais... Se tornou um modo de sobrevivência. É uma decisão. E me fala assim, qual que é o seu maior motivador hoje? Que faz você todo dia acordar, levantar? É a minha família. Eu preciso dar o meu melhor por minha família, eu preciso realizar os sonhos da minha esposa, os meus. Eu preciso ser grato e devolver a Deus tudo que Ele me deu.
Então eu ajudo no que eu puder na igreja do Senhor, na obra de Deus. Alves, nessa jornada. Hoje de manhã eu estava dirigindo um matutino, viu? Eita, Eita, matutino. mas tem que respeitar o cara que vai num culto matutino, viu? Não é pra todo É o mundo quê? não. 5 horas? 5 às 6 da manhã. 5 às 6. De segunda a sábado. Todo dia? Todo dia. Oxe, tem que orar, eu irmão. tenho que aprender muito aí, né? Alves, dois sonhos. Você é mais novinho na fé, então... Dois essas coisas- sonhos. Um que você, felizmente, já conseguiu realizar e um que você está visualizando. Sonho que eu consegui realizar. Antes de eu me casar, já na adolescência, eu ficava pensando, meu Deus, eu não tenho nada, um dia eu posso até conseguir um emprego, mas o que eu ganhar só vai dar para me sustentar. Como é que eu vou ter um automóvel? Porque os meus amigos, o pai dá, a família se junta e compra. Como é que eu vou ter a minha casa própria? Como é que eu vou constituir uma família? E hoje, Deus me deu. Tenho um carro do ano, tenho uma casa própria que está em reforma, tenho uma esposa abençoada. É isso. E quando a gente olha para trás e vê o que o nosso suor, o nosso trabalho, nosso esforço, e Deus, né? Em primeiro lugar, permite que a gente viva na vida, não tem como não se emocionar, né? Tenho filhos que me orgulham, trabalho para mim, né? Tenho uma empresa cristã, baseada em pilares cristãos, que abençoa 25 famílias. Essas pessoas que estão com a gente têm a oportunidade de ouvir falar de Deus também. Então esse foi um grande sonho realizado. E um sonho ainda a se realizar é chegar aos 60 anos e poder olhar para os meus filhos e eles estarem formados, casados, terem suas profissões, serem realizados e eu poder descansar com minha esposa. Não ter preocupações financeiras. Essa é a minha meta e é o sonho que eu quero. Trabalhando para isso, né? Amigo, eu sei que nos últimos 12 meses, muitas reviravoltas aconteceram no negócio, desafios novos, alguns não tão esperados assim. E como foi essa questão de ter resiliência para viver algo novo? Porque algo que a gente estava conversando nos bastidores antes de começar o problema ele só muda de lugar, ele não deixa de existir, né? Todo dia é um desafio novo na empresa, você acaba tendo que se moldar, se tornar um líder novo. Como foi lidar com essa transição, lidar com desafios novos? E como é, no meio dessa jornada, ter que continuar performando, continuar fazendo acontecer, porque você tem 25 pessoas que dependem de você e que as coisas não podem parar. Como bem você disse, todos os dias chegam problemas. Todos os dias problemas novos, problemas diferentes, mas não podem chegar os mesmos problemas. Porque se os mesmos problemas continuam chegando, significa que você está só corrigindo e não prevenindo. Então, como é que você previne problemas? Criando processos. Então, a gente tenta criar processos efetivos. Muitas vezes a gente cria vários processos que não dão certo. E aí a gente tem que voltar, dar um passo atrás, corrigir e fazer de forma efetiva que dê certo. E assim a gente vai estruturar uma empresa que, mesmo chegando problemas, mesmo problemas diferentes, onde tal problema seja do nível que eu tenha que resolver, e eu vá resolver esse problema, a empresa continua em operação e continua indo bem. E a performance da empresa não vai ser afetada. Aí amanhã chega um problema que o líder do setor técnico tem que se destinar ele e outra pessoa para resolver. Mesmo assim, existe um processo que sem o líder a empresa continua e funciona. Então, os desafios eles são esperados, a gente já bota um pé atrás para aguentar e quando ele chegar, a gente tem que ter o processo já estruturado e em operação e de forma efetiva e tem que ter também a capacidade de resolver aqueles que vão chegar, com equipes que estejam prontas, capacitadas e esperando esse problema. Então,
eu acho que essa é a casadinha perfeita para que, mesmo acontecendo novos desafios todo dia, desafios de pequena, grande magnitude, mercado, às vezes problemas internos também, e ainda assim a performance tem que existir, porque se a gente não faturar pelo menos perto de 1 milhão, a gente não consegue seguir em frente. Eu tenho que fazer com que isso aconteça para manter a estrutura grandiosa que hoje a gente tem. A gente hoje... Posso trazer números? É Fica à vontade, devido fica à trazer vontade, números? fica à vontade, por favor. A gente fatura hoje 1.200.000 em média. Tenho hoje 15 consultores especialistas em energia solar. Mas a empresa ela está pronta e estruturada, ela foi estruturada para bem mais. Nós temos setores, nós temos pessoas em número suficiente para que a gente venda e fature o dobro. Então, é aí onde a empresa vai crescer. Hoje eu acho que a gente conseguiu... Tem muita gente que começa o seu negócio e estrutura de trás para frente. Vai, começa ali a vender, vende demais. Aquela pergunta que é a pergunta de 1 milhão, estruturar para crescer ou crescer para estruturar? Qual é a sua Eu linha? estruturei para crescer por causa do setor. Não posso dar opinião sobre outros setores, outros produtos e serviços, porque não tenho experiência, mas eu estruturei o meu negócio para que não houvesse a possibilidade de quebrar, porque eu não posso correr esse risco, não posso me dar esse luxo. Então, eu estruturei para crescer. No nosso setor tem muita empresa, e é a realidade da empresa de energia solar, começar a vender. Às vezes é o dono e 3 pessoas, terceiriza todo o restante. Quando atinge determinado volume, que os clientes começam a precisar de que a sua empresa tenha estrutura, aí sim eles vão correr atrás, vão amargar uma reclamação, uma queixa. Vocês estão sempre correndo atrás do causa vento, na né? justiça. Então, eu estou pronto. Essa semana, eu estava em reunião com o jurídico e a minha palavra de ordem nos deixe blindados para que o meu cliente não tenha do que se queixar no contrato, na empresa e não só em relação ao cliente, mas também em relação à equipe. Eu quero que o meu funcionário, no dia que um dia ele quiser nos deixar, ele vá no Ministério do Trabalho e dê com a cara na porta, porque não tenha do que reclamar de que já não recebeu. Perfeito. Quer ser 100% correto, né? Eu acho que está muito alinhado. A Bíblia fala que o justo não se justifica. Exatamente. Né? Já indo para o final do nosso papo aqui, está bem alinhado claramente com seus princípios, Inclusive, com seus valores. eu trouxe o advogado para uma reunião com a equipe, para orientar não só sobre o âmbito do contrato da prestação de serviço para os clientes, explicar as nuances, mas também para ele falar em nome da empresa e em nome dos direitos de cada colaborador, né? Perfeito. Para que eles Alves, saibam aonde eles estão e com quem estão trabalhando. Maravilha. Para a gente encerrar aqui, eu queria deixar o espaço aberto. Já estamos batendo ligeiro. 1 hora de papo. Papo bom acaba rápido. Eu queria que você trouxesse aí 2 coisas. Que mensagem você hoje, depois de todo esse tempo de jornada, você diria para você mesmo quando começou? E eu queria que você também fizesse uma promessa para os seus e para esses que estão assistindo, o que é que eles podem esperar do Alves do futuro. Para quem assistiu desde o começo, vai saber que vai escutar Deus de novo nessa... uma mensagem para mim mesmo, que eu nunca me esqueça o que Deus fez por mim, de onde eu vim, quem eu fui, quem eu sou hoje. Isso aí é inevitável, mas de Deus, Alves não pode esquecer jamais, porque eu sou um milagre. Não tivemos tempo aqui, mas eu sou um milagre. A minha adolescência foi meio atribulada, mas eu não posso me esquecer de Deus em nenhum momento da minha vida, de tudo o que Ele fez e de tudo o que Ele faz e tudo o que Ele é para mim
e para os seus filhos, seus servos. Uma Uma mensagem para os seus, para sua esposa, para os seus filhos, ou para aquelas pessoas que estão com você na jornada. O que é que você poderia deixar de uma promessa? Tipo assim, ó, de mim esperem tal coisa. para os meus, família, esposa, filhos, colaboradores de Alves, esperem honra, integridade, esperem um cara aguerrido. Tudo o que vocês veem hoje presencialmente é exatamente o que eu sou. A minha essência é de muita clareza, de muita sinceridade, de muita honestidade. E sendo muito franco, falando aqui, né, para encerrar nosso podcast, mas eles sabem disso, em toda reunião eu deixo isso muito bem claro. Eu gosto de trabalhar com muita franqueza, eu gosto de ser muito claro no âmbito familiar também, né? Então, eu sou exatamente o que eu transpareço e de mim esperem isso. Honra, muito trabalho e eu gosto de crescer com os meus. Então, quem estiver junto a mim, se eu estiver bem, vai estar bem também, vai comer na mesa comigo. É isso. É isso. Amigo, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar contigo. Eu sei que teu tempo é escasso, mas eu queria também reforçar uma coisa. Eu acho que a Box ela nasceu com um propósito, né? Que é impactar marcas que fazem sentido. Eu não consigo, particularmente, trabalhar com empresas que mentem, que enganam, que não entregam, que entregam, porque assim, os meus princípios e valores não permitem isso, e eu vou ser muito sincero, todas as vezes, todas as oportunidades, eu acho que eu já lhe falei isso no privado, mas eu gosto de reforçar no público, o óbvio ele precisa ser dito, você sempre foi muito íntegro conosco, você sempre foi muito honesto conosco, quando dá, quando não dá, não dá, eu posso isso, eu não posso aquilo, e isso faz muita diferença na motivação diária, faz muita diferença na entrega, na dedicação, como você sempre disse, desafios vão existir, cobrança é a coisa mais normal do mundo no ambiente de trabalho que nós temos. Eu gosto de ser cobrado porque eu acho que isso estica, isso eleva o nível de todo mundo. E antes de começar, eu falei uma coisa antes das câmeras estarem abertas, eu fiz. Nós somos a Potiguar e é assim que eu me sinto. Como parceiros de negócio, a Box ela se comporta muito assim quando entra em uma parceria que faz sentido. Nós vestimos a camisa, nós somos um negócio juntos. No bom, no ruim, no mês que fatura muito, no mês que fatura um pouco menos e ajusta a rota para poder faturar cada vez mais. Então, acho que essa é a nossa mensagem, né? Nós somos desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia nós estávamos lá e eu estou vislumbrando esses 60 anos aí de renda. Vamos juntos junto com ele. Só para encerrar, deixa aí, Alves, para quem quer te conhecer mais de perto, redes sociais seu, da Potiguar, onde te encontrar, onde conhecer um pouco mais de você. Vocês vão poder nos encontrar no Instagram, @Potiguar Energia Solar. Vão poder nos encontrar também no site www.potiguarenergiasolar.com.br e presencialmente, se vocês quiserem tomar um café conosco, vão ser muito bem recebidos na rua Aurício Coelho, número 400 Lagoa Nova, ali perto do HC Plaza, perto do Hospital do Coração, perto da Catedral da Fé da Universal, perto do Arena das Dunas. Pronto, não tem como errar. Não tem como você dizer que não sabe onde é que é. É isso? Senhores, começamos da melhor forma a nossa segunda temporada do Unboxing Cash. Muito obrigado, espero vocês aí no próximo episódio. Não deixa de comentar, deixar seu like aí nesse vídeo, compartilhe o episódio com alguém que você acredita que esse conteúdo aqui vai impactar e vai fazer diferença. Tamo junto e até a próxima.